Oi, essa daqui é uma avaliação que eu apliquei para a turma de matemática, licenciatura, na disciplina Introdução às Equações Diferenciais Ordinárias. Resolvi fazer o gabarito dessa prova porque os alunos têm que me entregar um trabalho que eles têm que resolver EDOs e também plotar o gráfico de uma família de soluções e também do campo de direções. Então eu vou resolver essas questões da prova e ao terminar de resolver cada questão, eu vou mostrar no GeoGebra o campo de direções e uma família de soluções, uma parte da família de soluções de cada equação diferencial. Então vamos lá, era para fazer no mínimo 4 itens, tem 6 itens, é para fazer no mínimo 4, eu vou considerar os 4 melhores. Esse primeiro item aqui, essa equação ela é claramente linear. Então nota que no primeiro item você tinha que classificar a equação entre linear, separável, homogênea ou exata e usar um método adequado para cada equação diferencial. Eu primeiro resolvo do que eu acho que é a melhor maneira. Então a melhor maneira é resolver vendo essa equação como uma equação diferencial linear. Porque ela também dá para ser transformada em exata, mas vou primeiro resolver como sendo linear. Então olha só, que é o que eu esperava que vocês fizessem. Identifica que ela é linear, claramente você vê isso, porque ela é da forma y' mais p de x vezes y igual a uma g de x. Então quem multiplica o y é uma função que só depende de x, então tranquilo, ela é uma equação diferencial linear. Sendo linear, existe então um fator integrante, ou seja, uma função que quando você multiplica a equação, o membro esquerdo dessa equação se torna a derivada de um produto, justamente a derivada do produto desta função que você multiplicou a equação por y, ok? E aí, existe uma fórmula para esse fator integrante que nós deduzimos em sala de aula. E essa fórmula é o seguinte: o fator integrante é a exponencial da primitiva de quem multiplica o y. Então, o fator integrante ele depende exclusivamente da função que multiplica o y. Então, uma vez que você conhece a primitiva dessa função, você conhece uma função que, quando multiplicada pela equação, você obtém então a derivada do produto em um dos membros da equação. Então, olha só, na questão, o p de x é igual a 2x, ou seja, qual que é a primitiva de 2x? Você vai fazer a integração, primitiva de 2x é x ao quadrado mais uma constante. Para qualquer constante que você considere, você tem um fator integrante. Então note que existem infinitos fatores integrantes. Qualquer um deles que você pegar funciona. Qualquer um deles que você pegar, quando você multiplicar a equação, você vai tornar um dos lados a derivada de um produto. Como isso funciona para qualquer constante, eu vou pegar aqui, vai fazer com que os meus cálculos sejam mais simples, que é, por exemplo, essa constante eu pego igual a zero. Posso pegar qualquer uma, pego o caso em que ela é zero. Porque aí o meu fator integrante fica simplesmente e elevado a x ao quadrado. Se ficasse e elevado a x ao quadrado mais uma constante, isso eu usaria a propriedade de potência, isso aí ia ficar uma constante vezes e elevado a x ao quadrado. Essa constante não ia fazer diferença nenhuma, porque depois eu multiplico toda a equação por essa constante, posso dividir por ela de novo, né? Lembrando que é uma constante positiva, porque e elevado a uma constante sempre positiva, então não faz diferença nenhuma na solução. A solução que você obtém é exatamente a mesma. Então a gente já discutiu isso em sala de aula, estou reforçando aqui. Então a melhor maneira é você escolher então, essa constante igual a zero para usar como fator integrante. Então meu fator integrante é exponencial de uma das primitivas de 2x, eu pego justamente a que é melhor para mim. Então e elevado a x ao quadrado. Multiplicando então a minha equação por e elevado a x ao quadrado, o que vai acontecer? Eu vou obter então esta equação aqui, observando que este lado da minha equação é a derivada do produto do fator integrante
pela função que eu quero descobrir, né? Faz a derivada do produto, ó. Mantenho o primeiro, derivo o segundo, mais derivo o primeiro, usa a regra da cadeia, mantenho o segundo, tá aqui, beleza? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou integrar a equação com relação a x. Como é que eu tenho uma derivada, a integral da derivada dessa função é esta função aqui mais uma constante, certo? Bom, e essa constante eu jogo junto com a constante de integração dessa outra função aqui. Então, integrando dos dois lados, um dos lados é fácil a integral. É simplesmente e elevado a x ao quadrado vezes y de x, certo? Agora aqui eu tenho que fazer essa integral. Então essa integral eu resolvi aqui no que eu chamei de estrelinha, que é o meu rascunho. Então, deixo por um momento o problema lá parado e venho aqui no rascunho ver como que é essa integral. Então eu tenho que fazer a integral de 2x ao cubo e elevado a x ao quadrado dx. Olha só, como é que eu tenho e elevado a x ao quadrado? Eu tenho uma função composta aqui. Então, como é uma função composta, eu tenho que chamar o x ao quadrado de u. Essa é a primeira tentativa. Minha primeira tentativa é chamar isso daqui de u ou de t. Vou chamar de t porque depois eu tenho que usar integração por partes, porque eu já sei que vou ter que fazer isso. Mas pode chamar de qualquer letra, né? Z, t, vou chamar de t. Então, olha só. Se eu chamo x ao quadrado de t, quem que é dt? É 2x dx. Só que aqui eu tenho 2x ao cubo. Então, eu vou pegar 2x emprestado desse 2x ao cubo. Então, eu vou escrever esse 2x ao cubo como sendo 2x vezes x ao quadrado. Está aqui, ó. 2x vezes x ao quadrado é o meu 2x ao cubo. Aí, esse 2x eu vou juntar com o dx aqui, que isso aqui vai ser o meu dt. Então, quando eu chamo t de x ao quadrado, isso aqui vai ficar t elevado a t dt. T elevado a t dt. Agora, aqui eu tenho um polinômio vezes uma exponencial. Vou fazer integração por partes. Sempre que eu tenho polinômio vezes exponencial, eu vou resolver por integração por partes. O polinômio eu chamo de u, porque ao derivar o polinômio eu vou diminuindo o grau. Nesse caso o grau é 1, então vai ser rápido. Mas se eu tivesse grau 5, grau 6, eu teria que fazer várias integrações por partes e sempre chamando o polinômio de u, porque daí o du é a derivada do polinômio dt, então eu vou diminuindo o grau, beleza? Tá certo, então. Então, vamos lá. Ó. U é igual a t, então du é dt. Então, e elevado a t dt é dv, então v é a integral de elevado a t dt, que é elevado a t. Está aqui. Usando a integração por partes, é u vezes v, menos a integral de v du. Então, u vezes v, menos a integral de v du, que é o dt. E a integral de elevado a t dt é elevado a t mais k. Está aqui. Então, esta daqui é a integral. Volta para a variável x, né? T é x ao quadrado, substitui de novo. Então, eu concluo que a primitiva de 2x ao cubo e elevado a x ao quadrado dx é x ao quadrado elevado a x ao quadrado menos elevado a x ao quadrado mais k. Beleza? E agora eu simplesmente substituo aqui, né? Quando eu faço a integração, este lado eu já sabia, né? Porque a integral da derivada dessa função é essa própria função. Isso daqui eu obtive no meu rascunho. E agora eu isolo y de x e tenho então a minha função. Observe que como essa função ela é linear e a derivada estava definida em todos os pontos e p de x também estava definido em todos os pontos em R, então eu não tenho restrição nenhuma aqui. Eu vou ter uma função cujo domínio é todos os reais. Ok? Beleza. Agora, pessoal, tenho duas coisas que eu posso fazer. Eu posso mostrar lá no GeoGebra como que fica o campo de direções e a família de soluções. Ou eu posso também mostrar uma maneira alternativa de resolver essa questão. Observe que essa questão é super simples, tá? Você identificou facilmente que ela é linear. Sendo linear, você tem uma fórmula para o fator integrante. Então, você precisou fazer o quê? Essencialmente, saber a integral de 2x. Se você sabe a integral de 2x, você resolve essa equação diferencial. Porque o fator integrante é e elevado
a primitiva de p de x. E aí é só você integrar aqui, usa uma integraçãozinha por partes e isola o y. Já era. Beleza? Com isso você então determinou uma função onde em cada ponto da função o coeficiente angular da reta tangente é dado por y' desta equação. Beleza? Se você isolar o y', você tem então o coeficiente angular da reta tangente em cada ponto da função. Essa constante, cara, eu não consigo determinar porque eu não tenho uma condição inicial. Então aqui eu tenho uma família de soluções. Para cada constante eu tenho uma função que satisfaz a equação. Beleza? Ótimo. Isso é assim, se você resolvesse assim na prova, estava perfeito. É o que eu esperava. Esperava que você visse que ela era linear e aplicasse este método de resolução. Porém, se você soubesse equações diferenciais exatas, você conseguiria resolver todos os itens da prova utilizando isso. Mas nenhum item você precisava essencialmente saber o que é uma equação diferencial exata. Todas dá para resolver por uma alternativa diferente. E todas dá para resolver por exatas. Legal isso, né? Então, olha só. Suponha que você só quisesse estudar exatas. Não quis estudar linear, não quis estudar separável, homogêneo, não. Só exatas. Então, você ou a sua equação é exata, ou você tem que transformar ela em exata por algum fator integrante. E nós conhecemos 3 maneiras de fazer isso. Nós conhecemos uma maneira em que o fator integrante vai depender só de x, uma que só vai depender de y e uma que vai depender do produto xy. Caso você não consiga as condições necessárias para se ter um fator integrante com qualquer uma dessas 3 fórmulas, aí infelizmente você teria que resolver por um outro método. Porém, na prova, todas elas dava para você utilizar um fator integrante dependendo ou só de x, ou só de y, ou só do produto xy. Então vamos lá. Aqui, eu até quero comentar essa questão transformando ela em exata, porque o fator integrante que transforma uma equação diferencial linear em exata é o mesmo fator integrante utilizado na resolução, considerando que ela é linear. Quando ela é linear, você não tem que multiplicar por um fator integrante para obter a derivada de um produto. Esse fator integrante é exatamente o mesmo que transforma ela em uma equação diferencial exata. Por que isso? Bom, você pode fazer aqui uma manipulação algébrica para escrever a sua equação da forma m mais n y' igual a zero. Bom, uma maneira de fazer isso, olha só. Aqui eu já tenho p de x vezes y, então eu vou ter p de x vezes y menos g de x mais 1 y'. Então esse meu m, ele é p de x y menos g de x, sempre. Eu posso sempre escrever desse jeito, certo? Tá. Qual que é a derivada de m com relação a y? É sempre p de x. Porque g de x só depende de x, então dá zero. Derivada com relação a y, certo? E aqui, quem multiplica y é considerado uma constante que deriva em relação a y, então vai dar o p de x. Só que, e a derivada de n com relação a x é zero, e quando a derivada de m com relação a y menos a derivada de n com relação a x dividido por n é uma função que só depende de x. Então, quando isso daqui só depende de x, então existe um fator integrante que também só depende de x e é dado pela seguinte fórmula. O fator integrante é exponencial da primitiva desta função zona aqui. Ok? Mas observe que esta função zona aqui, quando ela é linear, é justamente a própria p de x. E o fator integrante para você resolver lá no método de linear, para transformar um dos membros em derivada de produto, é e elevado à primitiva de p de x. E para você transformar em exata, também é e elevado à primitiva desta coisa aqui. Ok? Quando essa coisa só depende de x. Tudo bem? Então observe que então não faz sentido você querer utilizar um método dessa exata se você já conhece o da linear. Se você já conhece o da linear, você vai usar o da linear. Para essa questão em específico, é muito melhor você utilizar o método da linear.
ok? No final das contas, você acaba obtendo o mesmo fator integrante quando você multiplica. Só a maneira de você obter a sua solução que vai ser um pouquinho diferente, que você vai integrar m com relação a x, depois derivar, comparar com n, ou vai integrar n com relação a y, derivar com relação a x e comparar com m. Aí a maneira como você vai resolver fica a seu critério. Como que eu fiz aqui? Bom, então eu tenho aqui o fator integrante, multipliquei, né? Depois que eu multipliquei, essa aqui passou a ser a minha nova função m, que eu gosto de chamar de m1. Aí eu integrei essa função em x, obtive isso daqui, onde g de x é constante, g de y é constante em x. Agora eu derivo isso daqui com relação a y e comparo com esta função aqui. Então, quando eu derivo isso com relação a y e igualo a essa função, eu obtenho que g' de y tem que ser zero, logo g de y é constante. E a solução, de quando ela é exata, é dada como uma curva de nível dessa função que eu descobri. Então, opa, tá aqui, deixa eu passar devagar aqui. Então, ficaria y elevado a x ao quadrado menos x ao quadrado elevado a x ao quadrado. Tal. Fazendo aqui uma manipulação algébrica bem simples, a gente chega na mesma resposta, que é um polinômio, que é x ao quadrado menos 1 mais uma exponencial, que é k vezes elevado a menos x ao quadrado. Nota que é exatamente a mesma solução. Não poderia ser diferente, né, pessoal? Beleza? Então, só para mostrar que existe uma outra alternativa. Você não precisaria fazer como eu fiz aqui. Porém, essa primeira solução que eu mostrei é a mais adequada para esta equação. Ok? Bom, agora eu vou lá um pouquinho no GeoGebra, que é para ajudar, inclusive, vocês com o trabalho, né? Vocês têm que me entregar um trabalho. Até agora o pessoal não entregou. Mas vamos lá. Ó, esse daqui, pessoal, é o modelinho que a gente fez lá nas aulas de laboratório. A gente gastou 2 aulas de laboratório para desenvolver um modelo, então, que faz tanto os gráficos das soluções, de uma parte da família de soluções, que você determina quantos membros da família você quer. Né? Vou discutir melhor um pouco sobre isso. E também o campo de direções. Então, tudo isso eu não vou refazer aqui no vídeo, porque a gente já fez lá na sala de aula e todo mundo já tem esse arquivo que serve como modelo. Então, olha só, nota que a gente gastou aqui um tempão para simplesmente fazer esse campo de direções. Ó. A gente foi fazendo passo a passo, né, para determinar isso daqui. Então, olha, e aí, agora que a gente já tem esse modelo, basta mudar quem é a Fzinha e a Fzona. Lembrando que a Fzinha, quem é a Fzinha, para mim, é sempre a Y'. Então, eu vou colocar a expressão da Y' aqui. Certo? E aqui eu vou colocar a expressão da função cujas curvas de nível contêm os gráficos das soluções. Ok? Então, olha só. Vou começar com, por exemplo, o campo de direções. Então, trazendo para o meu exemplo, quem que seria o campo de direções nessa minha questão? Bom, preciso saber quem que é a derivada, então. Então, vou isolar a derivada lá no meu problema. Então, aqui eu vou isolar a derivada. Deixa eu só ver quem que é a derivada quando eu isolo. Opa. Aqui, ó. Y' é 2x ao cubo, certo? Menos 2xy. Ok? Y' é 2x ao cubo menos 2xy. Então, eu vou escrever isso lá. Vamos ver se a gente não esquece, né? Então, aqui na minha derivada eu vou mudar. Agora, eu vou colocar aqui que é 2x ao cubo menos 2xy. Acho que é isso. Acho que é isso. 2x ao cubo menos 2xy. Bom, com isso eu tenho então o campo de direções. Agora, as minhas soluções, isso no intervalo que eu escolhi aqui, né? As minhas soluções,
é dado, posso escrever, quando é linear eu posso escrever ou como curva de nível, ou posso escrever explicitamente quem é y. Porque quando ela é linear, lembra que a gente tem uma forma que a gente consegue escrever y de forma explícita. Isso é uma coisa que a gente não consegue garantir para as equações que não são lineares, mas quando é linear você sempre consegue deixar ela explícita, escrever y de forma explícita. Porém, só para não mexer aqui muito no meu modelo, eu vou escrever como curva de nível mesmo. Então eu vou quando escrever como curva de nível, eu vou sempre deixar o k isolado, né? E vou ter uma expressão para uma f de xy. Então deixa eu só encontrar aqui de novo o meu arquivo aqui para ver como que ficaria. Onde é que está aqui? Bom, aqui, por exemplo, né? Passa isso daqui para lá para isolar o k. Coloca o elevado a x ao quadrado em evidência. Então vai ficar y menos x ao quadrado mais 1. Y menos x ao quadrado mais 1 e elevado a x ao quadrado. Vamos ver se eu consigo fazer isso lá. Então, aqui, eu vou mudar essa expressão aqui para e. Vou até colocar exponencial, assim para não errar. E elevado a x ao quadrado vezes y menos x ao quadrado mais 1. Acho que é isso. Bom, quando eu faço isso, já aparece aqui o campo de vetores e uma família de soluções. Ah, não está bonito. Não está bonito porque os parâmetros que eu escolhi, tanto para o campo de vetores como para a família de soluções, foi específico para aquele problema. Cada problema você tem que arrumar, que é a região que você quer, tal. Então, por exemplo, aqui eu vou dar uma mudadinha aqui na lista 1 que me dá a família de soluções. Aqui, então eu coloco, ao invés de eu colocar de 100, menos 100 até 100, vou colocar, por exemplo, de 10, menos 10 até 10, de 1 em 1, só para ver como que vai ficar. O que ele falou aqui? Ah, coloquei 51, apaguei lá. É de 1 em 1. É de 1 em 1. Apertei errado aqui. Bom, tá aqui agora. Vou só por um momento não mostrar o campo de direções para a gente ver aqui a família de soluções. Por exemplo, se eu quisesse mostrar só uma solução, pegar k igual a, por exemplo, igual a 10, então vou colocar de 10 a 10, certo? Se eu coloco de 10 a 10, ele mostra só uma curva, só a curva em que o k vale 10. Então tá ali, ó. Aí, o que eu posso fazer aqui? Eu posso mexer aqui. O computador tá meio lento. Tô fazendo um monte de coisa aqui no... Enquanto eu tô gravando o vídeo, eu tô rodando alguns programas aí, já faz algumas horas que tá rodando, tá? Muita coisa sendo feita aqui, então aí não ficou, tá vendo? Ele de vez em quando dá umas travadas, mas tudo bem. Tá ali, ó, uma das funções para um k específico. Agora eu vou colocar outros k's aqui. Então vou colocar, por exemplo, aqui eu vou colocar de as minhas constantes aqui, eu vou colocar de 0 a 10, de 2 em 2, mostrar 5 curvas aqui, só para ver se fica legal essas 5 curvas, tá aí. Deixa eu... Opa. Eita. Tá meio lento aqui, pessoal. Acho que eu não vou ficar mexendo muito aqui no GeoGebra, não. Talvez numa próxima questão. Eu acho que eu até vou parar o vídeo por aqui para poder mexer com as outras coisas aqui. Quando eu tiver fazendo menos coisas, eu volto a gravar as outras questões. Bom, o importante então, pessoal, é que vocês terem observado como que resolve a questão da prova, que existe uma maneira alternativa de resolver aquela questão. Aqui, seguir o modelinho que a gente fez em sala de aula para plotar uma família de curvas, né? E também o campo de direções.
Na próxima questão eu tento voltar aqui para o GeoGebra, que meu computador está travando agora, mas para a próxima questão eu acho que eu consigo fazer algo melhor, tá bom? Então é isso aí.